o ser humano, ele possui uma interface, né, de relação com esses mistérios, que é isso que hoje nós chamamos de multiverso. Por que isso é chamado de multiverso? Porque essas teorias de multiverso estão ganhando força na mecânica quântica. Os filmes hoje abordam demais esse conteúdo, esse tema, não? E através de canais ligados às instruções, especialmente da Confederação Intergaláctica, nós temos anunciado isso como um oitavo raio, que é um raio importante de compreensão da nossa vida, chamado interrelação de universos, né? Então, o ser humano, enquanto nós, dentro da experiência humana, nós lidamos com a experiência material do planeta Terra, mas algum de nós já sente um chamado interno de que há outras realidades, além do plano material. E a gente começa a desenvolver essa interface da vida externa com a vida interna quando aquilo que nós chamamos de alma ganha força dentro de nós, né? Nós temos algo chamado alma, que é uma expressão interna da vida. Aqui nós falamos muito de almas, né? E às vezes não compreendemos muito bem. Se nós não nos dedicarmos aos estudos e às instruções, a gente não vai compreender muito bem quando a nossa alma está se comunicando conosco e quando as almas dos outros também se comunicam conosco, né? Isso faz parte da interface interna da vida, né? Daquilo que é chamado de intra-universo também. Então, nós começamos a nos dedicar e a sentir um chamado desse intra-universo, dessa interface interna com a relação da vida, do cosmos como um todo, através daquilo que nós chamamos de intuição, né? A intuição nada mais é do que essa interface, do que o universo se comunicando conosco pelas vias internas, né? Quando a nossa alma vai amadurecendo, quando nós vamos despertando mais para essas questões anímicas, não? A gente começa, normalmente o ser humano, nós começamos a nos interessar por isso que é chamado de meditação, essas práticas de meditação, né? E existem inúmeras técnicas, inúmeras escolas espalhadas pelo mundo ensinando sobre meditação. Essas técnicas de meditação, na realidade, elas nos preparam para nós entrarmos em estados meditativos. Nós vamos valorizando o silêncio, nós vamos valorizando a vontade de querer quebrar ritmos com a vida externa, porque essa interface interna começa a nos chamar cada vez mais para dentro. Isso é espontâneo, isso vai acontecendo de forma espontânea. A maturidade da evolução de um ser humano com ele próprio vai trazendo ele em um determinado momento, ele vai abandonando as experiências egóicas que se identificam por demais com a vida somente aqui fora na Terra e vai chamando ele para a vida interna. E aí ele vai valorizando mais o silêncio, a solidão, a intuição, né? Todos esses aspectos vão ganhando força dentro dele. E aí ele se interessa espontaneamente pelos estados meditativos, que, na verdade, os estados meditativos, os verdadeiros estados meditativos, eles são incidentais, ou seja, não depende da vontade do ser humano, né? Acontece porque existe um plano para esse ser humano que acha que ele está aqui muito dentro do seu livre-arbítrio, mas na realidade existe algo superior que quer algo de nós, né? Que é misterioso, que é profundo. E quando o ser humano se interessa por esse mistério, que é ele próprio, ele vai ter experiências incidentais com esse plano superior. São incidentais mesmo, né? Então, as técnicas de meditação, ela nos prepara para processos incidentais, que vêm de um plano superior de algo que a gente ainda reconhece como eu. Parece que somos nós ainda, né? Existe um eu superior e esse eu aí, entre aspas, né? Letra maiúscula. Ele ainda subsiste na nossa consciência, apesar de que mais lá na frente ele vai ser dissolvido numa experiência muito mais elevada, mas a gente vai vivendo essa experiência. E aí a gente começa a se relacionar com essa interface cósmica do multiverso, né? E por que será que tem tantos filmes, tanta teoria circulando hoje né, em vários filmes, em vários livros, a ciência acadêmica hoje já acolhe essa possibilidade do multiverso, né? Por que será? Isso é casual?
Isso não é casual. Hoje nós temos anunciado aí, vários canais ligados à Confederação Intergaláctica têm anunciado um novo código genético chamado GNA, que é exatamente um chamado também para esse mundo interno, para essa interface do intra-universo, porque é um código invisível, imaterial, ou seja, está nas dimensões mais internas da vida. A nossa ciência ainda ela foi muito pautada e ainda está muito pautada na matéria, né, no processo da dimensão material. E não por acaso nós estamos buscando a vida fora da Terra baseada nessa ciência material. Mas se nós chegamos num ambiente e não reconhecemos a vida imaterial do ambiente, nós não reconhecemos as entidades que estão presentes, né? Os raios, as energias, o processo de dimensões superiores, numa casa, numa escola, em qualquer que seja o ambiente que você esteja, num restaurante, você vai... Eu me lembro que uma vez, sabe, eu fui ao Teatro José de Alencar, lá em Fortaleza, no estado do Ceará, e fui assistir uma apresentação de um grupo chamado Corpo. É um grupo de Minas Gerais, um grupo de dança. E eles estavam... Eu estava assistindo aquela apresentação ao lado de uma pessoa que tinha uma mediunidade, ela tinha uma clarividência, ela via processos multidimensionais acontecendo, né, no plano imaterial. E enquanto eu estava vendo ali o lado material daquela apresentação, o grupo dançando era um grupo de referência mundial, o Grupo Corpo de Dança de Minas Gerais é um grupo que tem uma referência mundial, né? Então é um grupo maravilhoso. E o grupo se apresentando ali no palco, e eu lá em cima vendo tudo, achando tudo muito bonito, muito belo, e a vidente do meu lado me cutucou e disse assim: Horácio, se você estivesse vendo as cores que eu estou vendo aqui, a maravilha que está saindo de dentro dos corpos desses dançarinos, quer dizer, às vezes nós estamos tão limitados a certas experiências que algumas experiências que são maravilhosas, imagina ver aquele grupo dançando com os olhos dessa vidente que estava do meu lado, né? Então, estou afirmando isso por quê? Porque isso é uma interface do intra-universo dela. Ela tem alguma coisa desenvolvida nela que ela consegue ver aspectos que um ser humano comum, normal, não vê, né? Então, esses aspectos multidimensionais, eles não vêm para todo mundo, não. Apesar de que muita gente por aí fala, não, a gente pode desenvolver, não é assim. Há pessoas que vêm aqui para viver a vida material porque elas precisam se realizar na vida material. Cada um se realiza regido por inteligências e por leis que colocam você dentro de um plano de manifestação. Há muita gente por aí dizendo, não, mediunidade todo mundo pode ter clarividência, clareaudiência, muita gente pode ver os anjos, pode falar com os anjos, pode fazer bilocação, pode levitar. Isso não é assim. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Em autoconhecimento você vai descobrir quais são os seus dons, as suas limitações, e o correto é se aceitar. Ninguém pode ser quem não é, mas ninguém pode deixar de ser quem se é, né? Isso é uma sabedoria da vida. Então, você não pode ser um Cristo se você não está preparado para ser um Cristo. Mas se desce alguém aqui para ser um Cristo, ele vai ser um Cristo, porque ele veio para ser um Cristo. Então, você não pode ser quem você não é. Você não pode querer ser quem você não é, quem você não veio programado para ser. Mas também você não pode deixar de ser quem você veio para ser, para viver a experiência, né? Então, quando um avatar desce aqui, ele vem para ser um avatar e ele vai ser, né? Agora, cabe a nós, como seres humanos, cabe, através da instrução, a gente reconhecer esses planos de manifestações.